Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os cristãos estão no mundo para fazer diferença. Talvez o maior escândalo do nosso tempo seja exatamente o fato de que os cristãos, colocados ao lado dos não cristãos, dificilmente fazem alguma diferença. Se nós vemos ações que podem ser contrárias à fé cristã realizadas no mundo, muitas vezes essas ações são feitas por cristãos também. E é por isso que Jesus fala de ver as vossas boas obras. Os cristãos precisam ter um comportamento diferente dos que não têm fé. Sobretudo porque, e aqui está uma prova do cristianismo como sendo uma verdadeira aspiração do ser humano, sobretudo porque mesmo as pessoas não cristãs, mesmo as pessoas sem fé, em geral, apreciam as ações feitas conforme o cristianismo. É curioso que haja essa convergência entre as expectativas do ser humano, mesmo do ser humano em sociedade, com a pregação do Evangelho. Não é muito comum a gente ver a bondade sendo cultivada entre as pessoas. O perdão, a gentileza, a generosidade. Normalmente a nossa cultura coloca em evidência a competição, a vitória sobre o outro, a ostentação, o orgulho. Mas mesmo não sendo uma cultura, as ações dos cristãos são admiráveis, porque elas correspondem ao mais íntimo e mais belo que o ser humano tem. Havia um autor cristão, Tertuliano, que dizia que a alma humana é naturalmente cristã. Agora, se nós do cristianismo só tivermos a pregação, se as ações não corresponderem ao Evangelho, também não vão corresponder às aspirações que o ser humano tem. E neste sentido, ser cristão ou não ser cristão não fará diferença nenhuma. Mas Jesus coloca um peso muito grande sobre nós cristãos. Um peso que eu digo não um peso de ser alguma coisa insuportável, um peso no sentido de colocar nossas ações numa escala de valores muito elevada. Deus realmente conta com a gente. Jesus realmente confia em nós. Nós somos seus instrumentos para que o seu evangelho chegue até as pessoas. Para que pelo menos o questionamento sobre a forma de vida das pessoas
quando não escolhem a bondade, pelo menos o questionamento chegue até elas. Porque a bondade nos questiona, a sinceridade nos interpela. Toda vez que nós olhamos para os cristãos e não encontramos o que esperamos deles, ou o mundo não encontra neles aquilo que poderia esperar, o cristianismo diminui de valor na expectativa das pessoas. O mundo se torna pior quando os cristãos não se diferenciam pela bondade, pela generosidade, pelo perdão, enfim, pelo seu comportamento dos outros homens. Por isso, Jesus então utiliza sinais para falar desta importância. O sal é o que dá o sabor. Uma comida sem sal, por mais que a gente tenha necessidade de comer, se torna difícil de digerir, difícil de nos atrair. O tempero faz muita diferença. A escuridão precisa ser iluminada por um elemento que ilumine. E por isso Jesus diz: a luz precisa estar no alto, porque ela não existe para ela mesma. Os cristãos não existem para eles mesmos. Eles existem para iluminar. E a frase de Jesus que condensa toda essa sua forma de confiar nos cristãos de uma maneira extraordinariamente bela está no finalzinho do Evangelho. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Rezemos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.